Eu vou começar com o recheio e a cobertura do meu bolo, porque eu quero que esse bolo fique recheado. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um mingauzinho de maisena, que é uma preparação básica e deliciosa. Eu particularmente adoro mingau de maisena. Não sou muito fã de mingau de aveia não, mas mingau de maisena, nossa, me lembra a minha infância. Eu tenho aqui 5 colheres de sopa de maisena. Vou colocar aqui diretamente na minha panela. Eu vou fazer o recheio e a cobertura antes, que é para na hora que o bolo estiver pronto, o meu recheio e cobertura estarem relativamente frios. Então faça primeiro esta parte. E agora então eu vou misturar o leite. Quando a gente faz ou molhos, ou creme, ou mesmo mingau com maisena, a gente deve usar o líquido que você for usar, seja a água ou o leite, frios, porque senão você empelota a sua mistura. Já com a farinha de trigo é o contrário, você tem que usar o líquido quente para que isso não aconteça. E aqui então eu tenho 600 ml de leite frio. Vou colocar aos pouquinhos e com o fouet vou dissolver a maisena. Como vocês podem ver, ela dissolve rapidinho e não fica empelotada. Olha só. Agora que ela já dissolveu, eu posso juntar o resto do leite. E agora então é ficar aqui no fogo mexendo até que vire um mingau. Fogo baixo e mexendo constantemente para evitar que a maisena vá para o fundo da panela e vire aquele choá que fica quando você não mexe pirê, nem molhos brancos e etc. Então, quando a minha maisena estiver já cozida e o meu mingau pronto, eu volto para a gente terminar de fazer este mingau que será usado como recheio e cobertura. Bom, agora que o meu mingauzinho já está pronto, ó, vocês podem ver, ele está bem consistente. Lembrando que depois que esfriar, ele vai ficar mais firme. Eu já desliguei aqui o meu foguinho e agora então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar inicialmente metade de uma embalagem de cream cheese. Essa embalagem aqui tem 175 gramas. Vamos colocar aqui. Misturar bem. O ideal é você fazer isso já com o fogo desligado, que é para ele não continuar nem cozinhando e nem pipocando, porque às vezes ele começa a... Ai, nossa, tá bem resistente aqui, exatamente como eu queria. A ideia do cream cheese é para ajudar não só o sabor, como também dar um brilho. Caso você não queira usar cream cheese, você pode usar creme de leite, que também vai ficar muito bom. Eu vou colocar mais a metade da metade, porque eu acho que ele não ficou com o brilho que eu queria. Agora sim. E também para dar um pouquinho de gordura. Normalmente, quando a gente faz mingau de maisena, eu gosto de colocar uma colher de sopa de manteiga, justamente para dar essa textura aveludada e um pouquinho de gordura, mas você fique à vontade de usar o que você quiser. Olha, agora tá com brilho bom. Eu não vou usar açúcar, eu vou usar mel. Então agora que a minha panela, o fogo já está desligado, eu posso então adicionar o mel. Eu vou colocar aproximadamente umas 4 colheres de sopa. Se cair um pouquinho mais, não tem problema. Agora, se você não quiser usar mel, use o adoçante de sua preferência. Vamos ver que seja 1, 2, 3, 4. Essa mistura fica um perfume só. E o cream cheese,
quebra um pouco do doce também. Olha, tá lindo. Nosso recheio e cobertura já prontos, vamos ao bolo mesmo que a gente vai fazer. Então aqui agora eu vou aguardar que esfrie, enquanto a gente prepara o bolo e assa, vai ficar no jeitinho perfeito. Bom, agora é muito simples, é só você misturar os ingredientes. Eu vou começar com 200 gramas de açúcar demerara. Você pode usar qualquer tipo de açúcar. Vou colocar 3 ovos inteiros. E vou fazer um barulhinho para misturar bem eles aqui. Você pode também fazer essa mistura na batedeira. Eu amo de paixão a minha batedeira, mas ela é muito pesada e eu ando muito cansada, como diz o meu sobrinho. Então aqui é mais fácil e você só lava esse bowl e não a batedeira. Bom, agora que já misturamos tudo, vamos juntar 150 ml de um bom azeite português. Aqui em Portugal, principalmente, é muito comum usar azeite em preparações doces. Mas você fique à vontade de usar a gordura de sua preferência. Eu tenho aqui 100 ml de suco de tangerina. Essas tangerinas ou clementinas vieram diretamente do Algarve e estão, nossa, deliciosas. Mas você use a tangerina brasileira que vai ficar também muito bom. A tangerina, como laranjas e limão, tem um alto teor de vitamina C. Já a romã, que é a outra fruta que a gente vai usar, ela é antioxidante, anti-inflamatória, ajuda você a reduzir a pressão arterial e também ajuda na artrite. Muito bom, fica a dica. Eu já fiz aqui no canal também a geleia de tangerina, que fica uma delícia. Essa geleia eu fiz ano passado, na época que as clementinas apareceram no mercado e eu fiquei maravilhada com o sabor. Eu tenho aqui meia colher de sopa de raspas da tangerina. Na hora de que você for retirar, tome cuidado para não vir a parte branca, para não amargar. E a outra parte líquida, porque esse bolo é bem molhadinho, é um iogurte grego caseiro. Eu tenho aqui 170 gramas. Caso você não queira usar o iogurte, você pode usar leite ou mesmo água. Aqui eu tenho 200 gramas de farinha de trigo. A essas 200 gramas eu vou adicionar 1 colher de chá de fermento de bolo. E agora é só você colocar aos pouquinhos na sua mistura de líquidos a farinha. A ideia de você colocar a farinha aos poucos é que você pode incorporar bem a farinha na sua mistura. Conforme você vai misturando, você vai vendo que vai começar a aparecer umas bolhas, e isso é muito bom, porque vai indicar que seu bolo vai ficar bem fofinho. E agora eu vou adicionar a romã. Eu tenho aqui meia unidade e olha só que cor maravilhosa. Para você poder retirar as sementinhas da romã, eu vou dar uma dica para vocês. Dê uma olhadinha no vídeo que eu fiz de grenadine.
E lá eu ensino uma maneira excelente de você tirar e elas saem assim, ó, inteirinhas, prontinhas para você usar em qualquer receita. Eu tenho aqui no canal também uma playlist romã. Você pode dar uma olhada lá, as receitas que eu já tenho. Eu tenho uma playlist tangerina, que até então só tem uma receita, que é de geleia. Eu também tenho uma playlist bolos e tortas. E lá, além de outros bolos, eu tenho um bolo de fruta que eu adoro, que é o bolo de morango. Dê uma checada lá. Então, meia romã. E a gente mistura bem. Como eu quero rechear o meu bolo, eu vou utilizar duas formas. Dessa maneira, eu não preciso depois cortar o bolo ao meio para poder rechear. Caso você não queira rechear, você ou coloque num tabuleiro, ou numa forma com um buraco no meio, ou mesmo numa forma grande. As formas que eu vou usar vão ser pequenas. Eu vou pegar elas que já estão preparadas aqui. Temos aqui então duas formas. Eu vou usar essas formas de 18 centímetros. Elas têm o fundo removível. E eu, olha só, eu coloquei papel manteiga no fundo e na lateral das duas, que é para evitar que o meu bolo venha a grudar, apesar das minhas formas serem de tefal. Então, você com uma concha é só dividir. Eu gosto de ir contando, boto uma concha numa e uma concha noutra, porque assim eu sei que não vai um ficar diferente do outro. Misture bem e vamos lá. Uma. Essa misturada é importante porque as sementinhas de romã, elas vão para o fundo, e se você pegar só o que está em cima, ou um ou outro vai ter mais semente, então mexa sempre. Então é só levar ao forno. Eu vou levar ao meu forno elétrico e quando os bolos estiverem cozidos, eu volto e dou para vocês uma ideia de temperatura e tempo. Lembrando que a melhor maneira de você saber se o bolo está pronto é você colocar um palitinho no meio. Se o palitinho sair sequinho, é porque ele está no ponto. Agora, não coloque nunca temperatura muito alta, porque às vezes você pode queimar a parte de baixo e o miolo ainda vai ficar cru. Então, vá sempre com temperaturas menores, se for o caso você aumenta. E outra dica, só abra o seu forno depois de 20 minutos para evitar que seu bolo venha a assolar. Então, quando eles estiverem assados, eu volto para a gente terminar a nossa receita. Após 1 hora a 180 graus aqui no meu forno elétrico, quando eu coloco o palitinho no meio do bolo, ele sai limpinho, tanto um quanto o outro. Isso quer dizer que a massa está completamente cozida. Para você retirar o bolo dessas formas de fundo removível, a melhor maneira é você usar uma xícara. Que aí você pega o seu bolinho, voilá! Aí você pega essa parte daqui e olha só, você não ficou engastalhada, como dizia minha avó, com o bolo aqui. Eu coloquei o meu bolinho com a parte que estava no fundo para cima, porque ela é mais lisinha, para ficar mais fácil de espalhar o recheio. E olha que linda! As sementinhas da romã colorindo a nossa massa. E então agora vamos pegar o nosso recheio, que está do jeito que eu queria. Ele não está muito líquido, mas ele está firme. Olha só, a quantidade de recheio é a gosto, como também se você não quiser colocar recheio, não coloque. Você pega a outra metade e coloca por cima.
Eu vou fazer um bolo que está na moda, que é o bolo pelado ou o naked cake. Mas se você quiser, é só você espalhar a nossa cobertura recheio por todo o bolo. E para finalizar, mais algumas sementinhas de romã que a gente vai colocar por cima para dar um colorido extra. Eu tenho aqui a outra banda ou a outra metade da romã.